Olá, bem-vindo de volta ao nosso Café Bolchevique. Hoje vamos tratar da pequena e da grande política. Qual é a sua ambição? É conhecido por todos nós uma distinção realizada por Gramsci da pequena e da grande política. A pequena seria aquele conjunto de ações ligadas ao dia a dia, às intrigas palacianas, às disputas parlamentares, o universo da política mais imediata. Enquanto a grande política diria respeito às grandes necessidades de manutenção ou de transformação do Estado, de garantia de uma ordem ou de mudança revolucionária dessa ordem. Não é? Portanto, parece haver uma relação mais direta entre a política do cotidiano, do dia a dia, das questões mais imediatas ligadas a uma ordem instruída e aquele horizonte de ações, diríamos nós, estratégico, que é da alteração revolucionária da sociedade ou da busca das condições de garantia de uma determinada ordem política, econômica, cultural e etc. Ora, Carlos Nelson Coutinho, nosso saudoso camarada Carlos Nelson, dizia que nós vivemos hoje a hegemonia da pequena política. Eu não sei o que ele diria hoje, diante dos acontecimentos que nós somos obrigados a vivenciar em nossa pequena república. Mas é evidente que a noção precisa, bastante inspirada, de afirmar que vivemos na hegemonia da pequena política, só seria reforçada diante dos eventos que nós temos vivenciado. A questão central é a função disso, não é? Por quê? E há uma passagem, logo após o Gramsci definir a distinção, ali no Caderno do Cárcere, sobre a pequena e a grande política, onde ele parece chegar a essa dimensão da função. Parece ser próprio da natureza, do poder, tentar retirar os temas da grande política da vida estatal, das disputas políticas mais evidentes e imediatas que marcam o nosso dia a dia, colocando no lugar em evidência os termos da pequena política. Por exemplo, transformando um aspecto da pequena política como se fosse a razão de ser fundamental para que o Estado funcione ou entre em bancarrota. Nós estamos vivendo isso de forma muito nítida, didática, nos procedimentos ali em torno da chamada reforma ou contra-reforma da Previdência Social. Evidente que aí existem interesses em luta. E esse aspecto é que Gramsci agrega e que nos parece fundamental. Porque senão nós corremos o risco, vejam bem, de ter uma noção de que a pequena política é aquilo ligado ao cotidiano, enquanto a grande política são os temas estratégicos, fundamentais, etc. e tal, numa desvalorização clara das lutas imediatas, o que não parece ser próprio da obra do Gramsci, O Gramsci valorizava muito essas lutas imediatas, as lutas por salários, a resistência contra as opressões, a defesa de uma cultura operária, a defesa da jornada de trabalho, das condições de trabalho, etc. Portanto, não cabe a gente aqui imaginar uma desvalorização dessas lutas imediatas como pequenas, como próprias da pequena política, enquanto a dimensão da tomada do poder, da construção de um Estado operário, seriam temas da grande política. Nos parece que há aí uma dimensão que precisa ser revelada para entender o que o Gramsci atribui como pequeno ou grande. Isso aparece um pouco depois, na mesma obra, nos Cadernos do Cárcere, quando Gramsci vai distinguir as pequenas e grandes ambições. A ambição sempre parece ter um conteúdo muito negativo, Mas Gramsci chama a atenção, não há liderança política que possa mover as massas, sem ambição, porque a ambição, no fundo, quer dizer qual é o interesse que te move, aonde você quer chegar, Você está fazendo isso, mas você quer chegar aonde, Os demagogos mobilizam as massas, diz Gramsci, para os seus próprios interesses pessoais, particulares, menores, Uma vanguarda revolucionária tem que mobilizar as massas, mas tem que mobilizar as massas não pelo seu interesse de vanguarda, mas pelos interesses de classe que constitui o coletivo da sociedade, a maioria, aquilo que pode ser considerado como o interesse geral. Os velhos gregos já faziam essa distinção. Aristóteles, por exemplo,
usa como critério para definir formas virtuosas e degeneradas, desvirtuadas de governo, exatamente aquelas que se aproximam do interesse geral, do bem comum, lógico, naquela circunstância dos cidadãos da polis, e aquelas que se confundem com o interesse do governante ou do grupo governante como sendo degeneradas. Então a questão no fundo é, a sua ação política responde aos seus interesses mesquinhos, pessoais e imediatos, ou traz mais alguma coisa, traz um bem comum, traz algo que faz pensar o país, a coletividade, a classe. Quando a gente vai para a análise concreta desse circo que se formou em torno da reforma da Previdência, nos parece evidente que quando aquele conjunto de deputados, aquele bando, eu não sei qual seria o coletivo mais adequado, a quadrilha, que se organiza ali para negociar seus votos em troca de verbas para as suas emendas, né, de cargos no governo ou de qualquer outro tipo de benesse, quando eles fazem isso, parece evidente que estão operando nos termos da pequena política, estão pensando nos seus interesses mais imediatos, na sua reeleição, na relação com as suas bases, na relação de fato com os financiadores de suas campanhas, etc. Né? Estão muito pouco preocupados com o conteúdo substantivo do que está sendo votado ali. Né? Assim como, por exemplo, os militares negociam que para eles vai ter uma forma especial, portanto, pode impor um rebaixamento de direitos para o conjunto da população. O próprio governo, quando impõe essa pauta, né, está pouco preocupado com as condições gerais, né, do interesse da sua classe, da burguesia. Está preocupado em responder à pauta que lhe foi imposta pelos seus financiadores, pelos verdadeiros patrões e donos desse governo. Né? Agora, o fantoche, o serviçal que ali opera essa política, como a pessoa limitada que ocupa hoje a presidência da República, faz certamente por interesses muito mais limitados, proporcionais à sua capacidade intelectiva. Ele quer sobreviver essa semana, esse mês, até o final do ano, que quem dera conseguisse, né, sobreviver por 4 anos no mandato, estaria muito bom, para operar os seus negócios, para operar os seus interesses próprios, que vão muito além da presidência da República, né, se ramificam em certas organizações que a gente não conhece muito bem a dimensão, né, que envolve seus vizinhos, que envolve o Queiroz, que envolve milícias, que envolve outros esquemas que são pouco ainda evidenciados, porque a Polícia Federal está investigando outras coisas que não isso. Mas, assim, esses interesses fazem parte também da pequena política. Não é? Agora, há uma diferença, e essa diferença está ligada àquela dimensão da ambição. Se faz isso porque quer o quê? Né? Esses pequenos atos da pequena política estão articuladas numa condição maior, numa dimensão de Estado e não de governo, que é a garantia das condições para a reprodução ampliada do capital, as condições da valorização do capital. Né? E veja, ainda que o interesse do ator imediato da ação não seja esse, o conjunto dessas ações acaba produzindo isso. O Estado se organiza para isso. Essa é a ambição dos segmentos dominantes. Né? Eles podem até suportar um desqualificado na presidência, desde que o conjunto das ações redundem nas condições necessárias para a reprodução da ordem do capital. E aí se impõe uma questão bastante delicada para o nosso lado. E nós, diante disso? Né? Nós estamos imersos na pequena política. Nós estamos atuando no limite de responder às ações dessa pequena política. Não devemos entender errado isso. Temos que fazer isso, nós temos que responder à reforma da Previdência. Temos que responder à destruição da universidade pública, à destruição do SUS, à reversão de direitos da classe trabalhadora. Mas, no entanto, a pergunta é, fazemos isso com que ambição? O que queremos ao fazer isso? O que nos une numa dimensão maior, que do lado da burguesia é a manutenção do Estado? E aí essa pergunta não é de fácil resposta, porque o nosso ser é um ser cindido. Né? Muitos de nós estamos juntos, quero dizer que temos que estar juntos, para poder enfrentar, uns mais decididamente, outros não, mas para enfrentar os ataques desse governo contra a classe trabalhadora, mas parte do nosso ser coletivo o faz na expectativa de voltar a ser governo, enquanto outros o fazem na perspectiva de construir as bases de uma alternativa de governo e de poder, né, da construção das condições de uma nova sociabilidade para além do capital, de uma alternativa revolucionária. Isso nos coloca
na síntese da ação da nossa classe, infelizmente, ainda nos limites da pequena política. Estamos muito ocupados em responder ao festival de bobagens que assola esse país, vindo do ministro da Educação, da Damares, né, do ministro das Relações Exteriores, o Araújo, ou do queimador de floresta Salles, ou do palhaço presidente de todos, né, que é o presidente Bolsonaro. A resposta a esse festival pulverizado encontra sua unidade aonde? Né? Na tentativa de voltar ao governo ou na tentativa de buscar alterações profundas e radicais na ordem econômica e social desse país? Infelizmente, Carlos Nelson, ainda estamos sob a hegemonia da pequena política. Muito pequena, muito pequena. Temos que construir as bases para superar isso. Até a próxima, até o próximo Café Bolchevique. Um grande abraço para todos vocês. Eu sou Mauro Iazzi e esse é o nosso Café Bolchevique. Todos os meses nós vamos pegar certos conceitos, categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil, do mundo, na nossa conjuntura atual. Se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado, forte. Quem sabe você acorda. A gente se vê por aí.